UVV, Vestibular de Medicina 2020/1, check! Aí, só por isso, velho, só por isso, pô, já mereço um like. É verdade. Já deixa logo o seu like aqui, tá? Se você não é inscrito no canal, pode escrever aqui no cantinho que tá aqui, ó. Aqui nessa imagenzinha bem pequena, se você clicar, já se inscreve no canal e acompanha comigo aí. Correção da questão, quer ver? Correção da questão, quer ver? Correção da questão 41 da prova de Física do Vestibular de Medicina da UVV 2020/1. Segue comigo aí, vamos lá. Até que enfim! A questão diz o seguinte: a lei de Faraday, que relaciona o campo magnético com a corrente elétrica induzida, tem diversas aplicações e é utilizada no princípio de funcionamento de usinas hidrelétricas e eólicas. A figura apresentada a seguir mostra um experimento com o ímã nas proximidades de uma espira acoplada a um medidor de corrente e também um gráfico da variação do fluxo do campo magnético que passa pela espira em função do tempo. Esse é o texto da questão. Agora vamos ver o comando da questão. Os intervalos de tempos em que aparece uma corrente elétrica induzida na espira são de... E em seguida tem as alternativas. O que está acontecendo? Tem uma espira que nada mais é que uma volta de fio, tipo uma cesta de basquete, só que com fio. E tem um ímã que está próximo dela. Esse ímã, em alguns momentos, ele vai se mover. Ligado nessa espira tem um multímetro, que é capaz de medir alguns parâmetros, como, por exemplo, a corrente elétrica, que é o caso desse exercício. Aqui você pode ver que o campo magnético do ímã está representado em verde. Quando o ímã se aproxima da espira, entra mais campo magnético. Quando ele se afasta, o campo magnético que entra é menos. Então tem um fluxo de campo que está passando através da espira. E esse fluxo está variando. Ora ele aumenta, ora diminui. E essa variação do fluxo, ela faz surgir uma corrente elétrica que está sendo acusada lá naquele multímetro, com a telazinha verde lá, ó. Quando o ímã aproxima, ele gera a corrente elétrica. Quando ele se afasta também. Então é nos momentos de movimento que a corrente existe. E tem o gráfico. E o gráfico mostra a variação do fluxo do campo magnético em função do tempo. Quer saber em que instantes de tempo houve corrente elétrica acusada no multímetro que está acoplado à espira. Antes de qualquer coisa, vamos ver o que provoca corrente elétrica nessa bodega. Então vamos lá. Olha, o ímã ele vai se movimentar, nesse caso, para baixo e para cima. Esse é o movimento que nos interessa. O ímã ele possui um campo magnético, que é representado por meio de linhas de campo magnético. No polo norte, observe que aqui tem S e N. N é o polo norte. As linhas de campo magnético elas vão sair do polo norte do ímã, vão passar por dentro dessa bobina, algumas sim, outras não. Elas vão subir e vão voltar no polo sul. Então, essas linhas de campo elas vão fazer isso. Olha, elas saem do polo norte, algumas passam por dentro da bobina, ou da espira, nesse caso é uma bobina, que são várias voltas, cada volta é uma espira. Então aqui você tem o campo magnético passando dentro do ímã. Quando tem algo passando dentro de um espaço, você tem um fluxo. Nesse caso, a gente tem o fluxo do campo magnético. Então aqui a gente tem o campo magnético representado pela letra B, o fluxo representado pela letra grega, φ maiúsculo. Então isso aqui é o fluxo do campo magnético, tá? Bem, olha só, não é o campo magnético que vai produzir a corrente elétrica. Tampouco é o fluxo do campo magnético. Mas, quando esse ímã se movimenta, em alguns instantes, essa linha de campo vai passar dentro da bobina. Em outros instantes, ela não vai passar. Quando ele está próximo da bobina, vai passar bastante linhas de campo. E quando ele está distante da bobina, vai passar poucas linhas de campo. De forma que vai haver uma variação do fluxo do campo magnético na medida que o tempo vai passando. Então, esse gráfico está mostrando justamente como que o fluxo varia em função do tempo. Tá? Isso daqui provoca uma força eletromotriz.
Essa força eletromotriz, ela é, na verdade, uma tensão elétrica, ou uma voltagem, como alguns chamam. Tá? Só que é uma tensão induzida, ela não foi produzida por uma pilha, por uma bateria, ela foi induzida, tá? Ela é elétrica, tensão elétrica. Ela foi induzida por uma variação do fluxo do campo magnético. A rigor, existe um sinal aqui que é um sinal de menos, porque essa tensão elétrica induzida, essa força eletromotriz, vai produzir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela vai produzir um efeito que é contra a variação do fluxo do campo magnético. Então vai ser mais ou menos assim, ó, o fluxo varia e produz uma tensão. Essa tensão produz uma corrente. A corrente produz uma outra coisa que combate a variação do fluxo, é tentando voltar para a posição de equilíbrio, tentando acabar com essa variação e ficar neutro, ficar tudo equilibrado. É assim que a natureza funciona. Tá? Já que esse é uma força eletromotriz, é como se fosse o U, que são os volts, a gente pode lembrar que U é igual a R vezes I, e é aqui que vai surgir a nossa corrente. Então, quando que a nossa corrente elétrica vai surgir? A que ela está relacionada? Está relacionada à variação do fluxo do campo magnético. Quando o fluxo varia, tem corrente. Quando o fluxo não varia, não tem corrente. Então vamos olhar aqui agora no gráfico os instantes em que o fluxo do campo magnético varia no tempo. Olha, de 0 até 1 segundo, no eixo horizontal nós temos o tempo. No eixo vertical temos o fluxo do campo magnético. De 0 até 1 segundos, o fluxo saiu de 0 e chegou até esse valor aqui, ó, que é diferente de 0. Então, de 0 até 1 segundo, desse tempo aqui, houve variação do fluxo. Olha, de 1 segundo até 2 segundos, o fluxo foi constante, ó, não mudou, constante. De 2 segundos até 3 segundos, houve variação do fluxo, porque ele saiu lá de cima e veio aqui para baixo, ó. Agora ele está nesse valor aqui, ó. Então houve também. De 3 até 4 segundos não houve variação, ele continuou constante. Então o tempo, ou os tempos em que houve variação aqui do fluxo foram o primeiro tempo e o segundo tempo, ou intervalo, né? Intervalo de tempos, né? O primeiro foi de 0, vou colocar assim, ó, 0 até 1 segundo. E o outro intervalo que houve variação foi de 2 até 3 segundos. Então esses dois foram os tempos em que houve variação do fluxo do campo magnético, portanto, houve produção de corrente elétrica. 0 a 1, vamos procurar aqui, essa aqui funciona para nós, e a letra E também funciona para nós, a letra C não. Então a letra C não funciona para nós, a letra B não funciona para nós, e a letra D não funciona para nós, porque está precisando de 0 até 1. A e E ficaram. Agora, de 2 até 3 segundos, vamos ver. A letra E está de 3 até 4 segundos, não funciona para nós. E a letra A, de 2 até 3 segundos, logo a resposta que nós procuramos é da letra A. Beleza? Então é isso aí, meu querido, minha querida. Só de raiva, se eu fosse você, eu já deixava aqui, já ó, se inscrevia no canal aqui, já deixava já o seu like, por favor, seu like é muito importante para nós. Nós estamos aqui, ó, eu estou aqui para poder resolver as questões para você e produzir outras aulas. Então, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que você interaja, que você deixe o seu like, que você comente, que você recomende esse vídeo para os outros colegas e escreve aqui embaixo qual tópico, que assunto que você quer que eu traga questões resolvidas, ou de que vestibular. Traz aqui, fala aqui pra gente poder fazer, porque eu tô fazendo aqui, sabe por quê? É pra você, meu querido, é pra você, minha querida. Então, fortalece aí e deixa já o que você quer que eu traga pra cá. Escreve aqui, pode escrever. E ó, aquele like saboroso. Valeu, eu sei que eu posso contar com você. Aquele abraço.